Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live de Prosperar os Caminhos. Hoje eu vou fazer um convite para uma grande e querida amiga que vai trazer um assunto bem divertido, assim, na maneira amorosa de ser, né? Para que a gente não tenha aí grandes frustrações ou que a gente tenha um bate-papo cansativo num fim de noite. Sejam muito bem-vindos a quem está entrando, uma ótima noite. Hoje a gente deu uma atrasadinha, mas a gente já está com as duas transmissões ao vivo. Eu vou só colocando aqui no ar para chamar a nossa convidada. Vocês podem também mandar convites para outras mulheres que estejam aí também precisando desse bate-papo. No Facebook a gente já está no ar também. A Karen já está, que é a nossa convidada, ao vivo também no Facebook. E agora eu vou convidá-la para subir aqui para... Sejam muito bem-vindos. E a gente vai entrando. Aí, né? Para a Karen vai ajeitar. Sem dois. Entrou. E Entrou sim. se ajeitar. Tá escutando, Paty? Tô escutando sim. Muito boa noite a quem está entrando. Tá fazendo um apito, acho que é o som, mas aí eu vou tentando fechar um ou outro para a gente não ter esse eco. Muito boa noite a quem já está entrando. É que é os barulhos de eco. Então, se vocês estiverem também ouvindo eco, aí vão falando para a gente, que a gente vai tentando aqui organizar os nossos barulhos, né, cara? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre prosperar os caminhos. Ainda está dentro dos episódios de Empreender é Coisa de Mulher, que é o que eu coloquei aí desde o mês passado, uma série dessas lives de assuntos com relação a isso. Boa noite, Theo. Boa noite, Cris. Gabi Milk, muito boa noite. Mu Garcia, muito boa noite. Rodolfo. Dona Lu Doces, Valéria, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. Boutique Lacinhos. A gente adora receber os coraçãozinhos, né, Karen? Porque aí o Instagram entende que a gente que a gente quer chegar em mais corações, né? Eu aprendi isso, que eu também não sabia. Quanto mais coraçãozinho, mais vai entregando para o restante dos seguidores. É isso aí. Então aí a gente vai chegando para quem não é seguidor e para quem é, né? Então vai trazendo mais gente para assistir e quem sabe tocar em mais corações aí que estejam precisando bater esse tipo de papo com a gente. Então, eu vou me apresentando enquanto vão entrando as pessoas. No Facebook e no Instagram a gente vai deixar gravado, então quem não puder assistir ao vivo, depois assiste lá, comenta. Vocês que estão ao vivo, comente, façam suas perguntas, que a gente gosta dessa interação, para não ficar aqui também só no monólogo, que também é chato demais, né? Então a gente gosta de compartilhar as coisas e de falar com o que vocês também estão pensando e sentindo. Sim, o que eles vão trazendo para a gente também, né, Paty? A gente traz mais formas de ajudar, né? Que é essa troca mesmo. É isso mesmo. Senão a gente fica só nós duas aqui matraqueando que nem umas doidas. E a gente não tá. Eu vou me apresentar e aí depois a Karen se apresenta também, tá bom? Então, meu nome é Patrícia Mota, eu tenho 47 anos, tenho 27 anos aí quase de vivência no mundo corporativo, em grandes corporações, em quase 20 anos de gestão de equipes, em cargos de executiva. E aí,
há uns 8 meses eu mudei, né? Fiz uma transição de carreira de uma maneira um pouco mais radical, que não. Eu planejei e adiei muitos anos da minha vida, mas aí acabou acontecendo quando eu estava com um diagnóstico de síndrome de burnout. E aí a transição foi do radical, né? Aquilo que eu adiei muitos anos para fazer uma transição calma, aconteceu uma transição forçada pelo corpo físico e mental. Hoje eu estou muito bem, e aí a cada mês eu percebo o quanto eu demorei para fazer isso, né? Mas acredito que tudo acontece na hora que a gente está efetivamente pronto para fazer, né? E aí as conquistas vêm de uma maneira diferente. Então, até puxando um pouco nisso, eu acredito muito nessa coisa do amadurecimento psíquico, né? Quando a gente está com a cabeça, né, mais madura para tomar uma decisão de transição de carreira, por exemplo, que não é uma coisa assim, tipo, liga e desliga, né? Pelo menos para mim e para muitas pessoas que eu conheço que está vivendo isso, não é um liga e desliga. A gente tem aí muitos anos dedicado num formato de comportamento, num formato de processo, um formato de trabalho, né? E aí simplesmente ir lá e desligar a chavinha e falar, agora eu vou fazer qualquer outra coisa, não é simples assim, né? Então a gente sempre fala que o planejamento facilita muito essa transição, mas às vezes a gente fica adiando, adiando, e aí vem uma ventania, dá uma chacoalhada para a gente se mexer, porque às vezes a gente está no momento imóvel há muito tempo, né? Então, às vezes está naquela história do medo travando, né? E, e aí vem uma outra força motriz maior para falar, opa, vamos chacoalhar aí que a vida é em movimento. Né, A cara? gente não entra em movimento, não tem como, né? Se a gente não liga a chave do carro, o carro não vai sair andando, né? É isso que a gente precisa mesmo. E às vezes a gente necessita disso, né, Paty? Esse chacoalhão mesmo, pra gente acordar, porque às vezes é como. Sabe quando a gente tá tão pensando em diversas coisas que a gente para e fica assim? Tipo, só tá o corpo físico, mas somente tá ali rodando, rodando, e precisa que, né, aconteça alguma coisa, alguém vem aí, acorda, pra gente voltar ao nosso rumo, né? Mesmo. E às vezes é o chacoalhar mesmo, né? Todo mundo sabe daquelas premissas de que ou a gente aprende no amor ou na dor, e às vezes a gente só se movimenta mesmo na dor, né? Então, foi o que aconteceu. E aí, nesse período, eu estou com o meu marido numa sociedade da nossa consultoria contábil empresarial para fazer justamente essa nossa habilidade em ajudar os pequenos e médios negócios a gerirem de uma maneira sustentável, né? Então, hoje o meu maior foco e propósito é investir nas mulheres que queiram empreender ou que já estão empreendendo e sentem essa dificuldade da gestão, né? Da gestão do negócio. E, e hoje a gente ainda se depara com esse bloqueio, né? Essas vezes insegurança de que a mulher é muito criativa, né, desenvolve um negócio brilhante, mas tem dentro dessa gestão complexa que é a empresa dela, né, o negócio, algumas travas, e a gestão de negócio ou gestão financeira, às vezes, é um dos pilares que ficam travados aí, ou ficam deixados para trás, né? Então, acaba vivendo aí o negócio de uma maneira, às vezes, exaustiva, por não parar e fazer essa parceria ou, né, dividir essa tarefa com uma outra pessoa, se não é a sua habilidade motriz. E isso tudo a gente vem comentando desde no mês passado com as outras lives das convidadas, falando muito disso, né? De que a gente não aprendeu, como mulher, gerir negócios e em ter esses mindsets ou esses entendimentos de que o network é importante, que faz parte da gestão de negócio,
e que a gente fazer network é super produtivo para a gente como, né, empreendedora ou como empresária. E isso tudo ainda para a gente é uma nova vivência, né? Eu estava hoje, para vir para lá, pesquisando algumas coisas com relação a números, que eu sou meio ruim de guardar às vezes datas, e aí eu fiz as minhas colas dos papéis aqui, justamente com isso, né? A gente é muito jovem, né? A gente, que eu digo as mulheres, né? Nessa gestão toda de negócios, de gestão financeira, como carreira solo, né? Mesmo a gente sendo casada, a gente, como gestora do próprio dinheiro, é muito recente. Sim. Então, é um grande desafio para a gente desmistificar e quebrar muitos tabus aí que colocaram na nossa cabeça, que vem de gerações em gerações, né? Ciclos repetitivos que fizeram com que a gente fique aí inseguro nesses pontos. Eu vou dar a palavra para a Karine também se apresentar, porque senão eu começo a falar e acabo não deixando ela se apresentar antes da gente ficar falando, né, Karen? Seja muito bem-vinda, estou muito feliz com você aqui e acho que a gente vai ter aí uma noite muito agradável com todo mundo. Fique à Sim, vontade. muito obrigada pelo convite, Paty. Eu acho que a gente se conectou assim de uma forma muito íntegra, né? Desde o começo, a gente se encontrou numa live, né? E a gente se tornou assim, parceiraça e a Paty me dá muito insight, me bota pra frente ali, é muito bacana. A Scarlett, boa noite, Scarlett, também uma pessoa também que encontrei na internet, a Scarlett também me dá muitos insights. Essa coisa do network, né? Hoje está muito fácil com a questão digital a gente se conectar com pessoas que têm os mesmos valores que a gente, né? E aí a gente está aprendendo, é o que você disse, você falou até na live passada, a gente está aprendendo a fazer esse network que a gente não acostumava, né? Não estava acostumado àquilo. O que vem no nosso consciente coletivo social aquilo que, desde a Inquisição, vem colocando na cabeça da gente que mulher é rival. E a gente não é rival, a gente está aqui para se apoiar, né? Existem a irmandade dos homens que é muito bonita. Então a gente tem que se espelhar nisso. O que a gente vê hoje é muita questão assim, o patriarcado e tal, e acaba levando para uma forma de menosprezo da figura masculina, né? A gente tem que entender que a gente tem que conectar. O yin e yang é conectado, não é separado, né? A gente precisa dessa junção. Mas bem, deixa eu voltar, né, lá do começo. Meu nome é Karen, meu nome é comprido demais, então a gente minimizou para Karen Andrade. Então, jornada profissional é muito complicado, porque eu já trabalhei com tudo, né, Paty? Você sabe que eu sou aquele tipo multipotencial, assim, raiz, né? Ai, Gosta de tudo, estuda de tudo, né? Tá no caminho, vê uma bifurcação, quer ir se dividir para ir para os dois. E eu também tenho um histórico familiar e tudo da questão de depressivo e tal. E eu vinha de adolescência, né? Até a vida adulta ali, né? De sempre me enfiar naquela visão mais depressiva por frustração. Eu não queria me frustrar. Então, toda vez que eu me frustrava, eu tinha vergonha daquela frustração de não estar dando certo, então eu me recolhia. Então, muitas coisas eu deixava de fazer, me recolhia por não querer mostrar, sabe, as vulnerabilidades. E isso chegou num ponto que eu fiquei muito mal, num ponto que eu queria fazer coisas, principalmente profissional, fui fazer faculdade de contabilidade, para agradar a pessoa, sabe? Para estar ali, para me sentir, como posso dizer, querida ali, né? Pela minha mãe. sente, né? E aí eu fiquei muito mal mesmo de depressão, assim, coisas que as pessoas ao redor não sabia, mas a questão assim de
Eu e o Murilo ia para a faculdade de moto, eu dormia em cima da moto. De tanto que eu me desligava. Tipo, olha o perigo, né? O perigo que eu me colocava e colocava ele. Porque desligava mesmo a mente. E aí eu cheguei na etapa da vida que é aquilo que você falou, do amadurecimento, né? A gente deixar esse lado adolescente de só apontar o dedo para os outros, minha vida não dá certo, porque fulano, ou por causa de uma situação, e a gente se colocar como protagonista da nossa vida, né? Porque a gente precisa. As coisas deram errado, a gente é protagonista. Então, qual a solução que eu vou buscar? Não é se enfurnar ali dentro de você que não vai adiantar. Então, é buscar soluções. E aí eu cheguei nesse momento que, meu, basta procurar que se lasque o que vão pensar das coisas. E aí eu fui atrás de um sonho, assim, que eu tinha muita vontade de adolescente, assim, que era trabalhar com a área da beleza. E eu falei, vou fazer alguma coisa, né? E minha mãe falava que a área da beleza não dava dinheiro, que tal. E eu até era piada dentro de casa, porque eu falava que eu queria ser cabeleireira afro. Olha só. E aí meu pai falava que eu ia ser igual aquela moça do filme Um Salão do Barulho. Não sei se você já assistiu. Que Acho é que uma esse não. moça, é uma moça branca que ela vai procurar serviço em salão afro e ela passa muito bullying ali, né? E minha mãe falava que eu tava pirada, que aquilo não dava dinheiro, que eu tinha que estudar, tinha que fazer faculdade. E hoje a gente vê como o mundo mudou, né? Como essa questão de diploma, certificado, não existe mais, né? É o negócio de você fazer bem, fazer com amor e seguir. Ser constante. Opa, quase caiu. E aí eu prestei Senac, ganhei bolsa do Senac, fui fazer Senac, fui fazer estética. E sempre na intenção dessa questão de ajudar, né, com mulheres a autoestima, não a autoestima de beleza física, sabe? E isso que me bloqueou bastante na estética, porque as pessoas compram a estética como essa beleza física, essa beleza de padrão. E aquilo me incomodou muito. E eu não conseguia vender os pacotes para as pessoas porque elas queriam comprar o que a fulana estava fazendo, como a prima, a tia. E eu falava, meu, a pessoa chegava assim, viu, eu quero fechar um pacote de estria. Tá, vamos lá, vamos ver a estria. Não tinha estria. Aí você falava assim, não tem o que a gente fazer. A gente vai fazer uma hidratação aqui, ok. Tipo, não vou te vender algo só para te tirar dinheiro. Eu acho que uma coisa que eu aprendi muito com os meus pais foi isso, sabe? Ser íntegro no que você vai entregar para o mundo. Porque o servir é isso, né? É um vai e vem. Se eu querer tirar da pessoa, eu vou perder. É fato isso. É uma energia de troca. E aí eu comecei a estudar o marketing para aplicar na estética. Fiquei grávida, não conseguia mais atender na estética porque eu passava muito mal. Veio a pandemia, então, tipo assim, foram coisas que foram acontecendo, aquela velha história. Começa a caminhar que você encontra o caminho. E, e aí deu certo, me apaixonei pelo marketing, consegui parcerias para fazer serviços, né, na parte do marketing. E a cada vez estou me apaixonando mais, me enfiando mais, e o objetivo agora é trazer essa questão de ferramentas mesmo, da gente se desbloquear com ferramentas, tanto para trabalhar no digital, quanto com autoconhecimento. Então, fazer essa fusão para destravar as mulheres, para a gente entrar em movimento. Ah, fala. Fala demais. Não, mas é isso mesmo. E acho importante quando você falou com relação ao servir, né? Uma coisa que eu sempre penso muito e já escutei muita discussão sobre esse tema, na relação ética mesmo, né? A gente tem uma cultura que entende ética como conveniência, né?
E a ética é ética. Não existe ética por conveniência, né? Exatamente. Então, ou você é ético ou você não é ético. Não existe, hoje eu sou ético, ou quando o assunto me favorece, eu sou ético, quando o assunto não me favorece ou não me deixa confortável, eu não sou ético. Né? Eu vou Então não dar um seria ética, jeitinho. seria ego, né? E aí é muito isso que você disse, né? A gente fazer o nosso papel do servir, daquilo que a gente tem conhecimento e habilidade, da maneira ética. Né? Eu não vou criar uma, um fantasma para vender um caça-fantasma, né? Aquela história assim. Não vou criar um problema cabeludo para te vender uma solução mirabolante para poder pôr um preço nas alturas. E a gente vê muito isso, né? Não só no mercado digital, mas no mercado de um contexto geral mesmo. As pessoas acham que isso é o que faz o mercado funcionar, o que faz o enriquecimento, né? Então, se a gente for pensar no que a gente viveu na pandemia, e o resultado pós, né? A gente já está começando aí a entrar nessa questão da pós-pandemia, se é que a gente pode colocar esses termos tão à flor da pele, mas a economia mundial vem mostrando isso, né? O quanto as não coerências com o universo, com a ética, com o que realmente é verdadeiro, vai perpetuar, né? Sim. Então, o quanto sustentável as coisas são. E aí não é só no Brasil, mas é no mundo todo, né? O quanto a gente está realmente fazendo um servir para deixar um legado e fazer essa coisa da roda girar de uma maneira produtiva para todo mundo, né? Satisfatória para todo mundo, eu ganho, você ganha, ou se a gente ainda está na lei de Gerson, né? Eu ganho, você perde. Né? Então, eu quero levar É, vantagem. eu acho que é essa conexão que a gente teve muito, muito, né, nítido assim, porque é o olhar, né? A gente vê o outro, a gente se colocar, a gente tem empatia disso. Não, igual a gente conversou, a gente já conversou muito de serviço juntas, e é isso, né? A gente entender que se eu quiser tirar do outro, eu só vou atrair cliente que vai me tirar, né? Então eu tenho que ter aquela parceria. E a gente vê, é lógico, não vamos generalizar, né? Tem de tudo no mercado corporativo, você sabe, você, né? Sim. Mais do que eu trabalhei mais em têxtil ali no piso de loja do que em empresa, com essa questão de gerenciamento mesmo. Mas a gente vê que, que os homens têm essas parcerias, né? O ajudar mesmo. Vou te ajudar para te erguer e, e não, não tô fazendo para ter uma retribuição, alguns sim, né? Vamos ver, tô te falando, não generalizar. Mas essa questão entre as mulheres é muito menor. É muito menor. Esse network, tipo assim, eu vejo pessoas que têm dificuldade de elogiar uma mulher elogiar outra mulher, Sim. né? Porque parece que vai se diminuir. E não é isso, né? É aquela coisa, tipo assim, uma dá a mão pra outra pra se erguer, né? E eu acho muito legal essa questão de estar em grupos de ajuda, né? De uma auxiliar a outra, porque a gente acostumou com a ideia que a gente tem que abraçar o mundo, a gente tem que fazer tudo. Tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar dos pais, né? Que hoje cada dia é mais realidade, que, né, a gente está chegando em idades mais avançadas, em pais, muitas vezes de tios, e trabalhar fora e trazer dinheiro para casa e fazer os afazeres todos e sem uma rede de apoio. E a gente acaba trazendo isso para o empreendedorismo, né? Eu tenho que fazer a finança, o marketing, tem que atender, tem que fazer tudo, tem que fazer a mesa. Gente, a gente tem que se dividir, né? A gente tem que aceitar a questão da rede de apoio também. É uma consciência, às vezes, assim, eu não vou pagar.
Ah, porque acaba tirando de mim. Mas se você pagar, você está comprando, tipo, pagando a hora de outra pessoa. Você só tem 24 horas por dia. Só tem 24 horas por dia. A partir do momento que você faz uma parceria, você consegue a hora daquela outra pessoa a seu favor. E aquela pessoa ganha e você ganha. E você faz o seu também desenvolvimento maior, né? Porque aquela história de que se eu tenho que dar conta de tudo, eu acabo não conseguindo ampliar os meus clientes, por exemplo, naquele meu processo criativo. Porque o meu tempo de processo criativo vai ser reduzido porque eu preciso lidar com os outros, com os outros afazeres, né? Então, dentro do negócio, por exemplo, né? Você E se acaba você morrendo do consegue, processo por estresse. é, Por né, burnout. Por burnout, porque você quer dar conta de tudo. Você não dá conta de tudo, aí você fica frustrada e vira. um ciclo vicioso, né? É. E aquela história, né, Karine, da gente ainda é tudo muito recente para nós mulheres, né? Então, nós sempre, na verdade, trabalhamos. Então, eu até estava assistindo um documentário falando que é uma grande falácia dizer que as mulheres não trabalharam, que só começaram a trabalhar depois da Revolução Industrial. E, na realidade, né, só quem não trabalhava, isso desde a antiguidade, Idade Média, enfim, era quem era nobre, reis, burgueses, né? Só os ricos que não trabalhavam. E aí era homem e mulher, né? Com exceção Eu deles. chamo de abelhas rainhas. Só as abelhas rainhas que não trabalhavam. Porque o resto todo É, trabalha. Os todo mundo era operários. operário. É, Todo mundo estava isso operando. mesmo. E aí não se, né, tinha um período que não se trabalhou fora, mas trabalhava nas áreas rurais, nas próprias casas, para se manter as casas organizadas, os filhos, essa gestão toda dentro da subsistência, né? Era um trabalho muito vinculado com a subsistência. E com a Revolução Industrial, a mulher foi para a indústria por uma questão da guerra, que não se voltava ao homem, não tinha mão de obra, e aí teve que fazer esse contexto. Não foi porque foi um incentivo de um profissionalismo remunerado, não foi nada romântico para isso. Então, foram momentos históricos que fizeram essa revolução em relação a você ter um trabalho não remunerado e um trabalho inicialmente remunerado, né? Vamos colocar assim. É porque, assim, a gente não é educado na escola, né, Paty? Para Sim, estudar a história feminina da mulher, né? Todas as histórias que a gente sabe é de homens no poder, é de homens trabalhando, é de sim. homens trazendo o subsídio, mas não é, Sustento. né? Porque se a gente voltar lá na neopaleolítica, a gente vê histórias, os homens, eles saíam para caçar. Então eles ficavam coisas assim de meses fora. Era meses para achar uma caça, né? Então quem estava ali naquela tribo fazendo acontecer? Eram as mulheres. E as mulheres que educavam os homens a se tornar aqueles guerreiros. Então elas precisavam saber ser guerreiras para ensinar eles a serem guerreiros, eles caçar. Então eles aprendiam primeiro as caças pequenas, coelhos, e ali, né? E a mulher também tem uma história. A gente fala assim, vai ser agricultor hoje. Ninguém quer, porque sabe que é árduo, né? Sabe que Sim. é árduo o trabalho. E quem fazia isso lá no Neopaleolítico? Porque os homens não estavam lá. Então ela era um comando muito grande. Era, vamos dizer assim, vamos colocar um estado para elas fazer acontecer. Né? Os homens chegavam, não parava o tempo ali, aí os homens chegavam, acontecia e eles saíam de novo. Né? A É, mulher está em constante trabalho. não ficava em férias coletiva, né? Exatamente. E isso que é legal a gente resgatar, né? Porque naquela época elas tinham essa questão de se auxiliar, de ser esqueci O a apoio do palavra, outro, né? o apoio da outra, né? Porque uma fica ali cuidando das crianças, outra vai para a agricultura, outra vai.
pegar madeira para as fogueiras, para se esquentar, outra era caça. Então, tipo assim, tinha essa rede de apoio entre elas, era uma teia. E aí, depois que chega a Inquisição, chega a questão da religião, né? Não gosto muito de entrar na religião, que o pessoal é em choque, mas é a realidade. Começou, foi a partir da religião que começou a se dissipar isso. E a gente tem que resgatar. A gente tem que resgatar. Às vezes a gente fala assim, ah, tem muita gente que acaba atacando quando a gente fala algumas coisas mais bruxonildas, assim, né? Mas as pessoas veem que a gente é bruxo, gente. Você toma um chazinho pra sarar, não toma? Então, foi por isso que as mulheres foram mortas, sabe? Você cozinha ali, você faz uma alquimia para cozinhar. Isso que elas foram mortas, sabe? Então, tipo assim, a gente tem que deixar um pouco as crenças de lado e estudar a história para ir resgatando, para melhorar a nossa vida. Não é só scrolling no Instagram, né? É, não é só o empreendedorismo por empreendedorismo. Sim. É, é uma questão assim de raciocínio mesmo. A gente deixou de raciocinar só para receber o que as pessoas têm para dizer. E a gente tem o que dizer também. É só se colocar no lugar. É um resgate, né? Aquela coisa do tirar as limitações, né? Os bloqueios que foram conduzidos, essa coisa do medo, né? Da insegurança, que eu acho que é uma das coisas que mais paralisam, né? Por exemplo, a gente quando fala da relação do planejamento financeiro dentro do negócio, falar sobre finanças dentro de um negócio feminino. Eu sempre escuto, ah, não, essa parte eu não gosto de mexer, ah, não, eu não vou precisar mexer nisso, né? Mas porque aí E vem a questão do merecimento, né, Tati? Essa crença do merecimento na mulher foi muito enraizada de 100 anos de que para cá. ela tem que, de que ela teria que só receber, né? Tipo, ela não tem a capacidade de prover, ela não tem, né, a habilidade com o dinheiro, ela não sabe gerir o dinheiro, ela só é gastadeira, né? Aquelas histórias todas de que a gente é muito nessa questão do gastadeira e não de um controle financeiro ou um planejamento financeiro, né? Ter as habilidades para. E isso foi muito mais forte do que o que foi construído antes, né? Acabou sendo muito mais limitante e mais poderoso do que o que foi sempre desenvolvido antes. É, É é a por conta civilização, né? Vamos colocar assim, é o que foi construído no mundo civilizado, se é que pode se dizer civilizado. se a gente for pensar, são milhares de anos antes, né? Antes. Se a gente pensar, é um curto tempo para ter destruído tanto vamos dizer, a autoestima, a batalha da mulher. Mas é aquela questão de quanto mais você pratica, mais você fica bom naquilo. Então fizeram tanto a gente praticar a questão de ser a segunda voz na dupla sertaneja, sabe? Que a gente acreditou que a gente era o Júnior do Sandy Júnior, entendeu? Que a gente tava ali só fazendo figuração. E entender também que quando a gente fala desse resgate, dessa necessidade de ter, né, a sua própria voz, de ser o protagonista das suas ideias, dos seus sonhos, e não viver, né, uma sombra de um relacionamento, ou a sombra da vida de alguém, não a sua, não é aquela história que também a gente às vezes escuta, né, Karen, quando a gente fala muito, ah, mas é porque vocês não gostam de homem, ah, porque vocês têm raiva de homem. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Nada a ver com E na realidade, o feminismo tem pilares muito de autoconhecimento, de autoconfiança e de autogestão. É relacionado à pessoa, indivíduo, mulher. Não é o que ela, né, quer fazer contra o outro gênero. Não, é o resgate dela. É o resgate para com ela como ser humano, como indivíduo. Ela se enxergar como isso, como um ser humano.
e viver esse presente, que é viver uma vida, né, de ser humano, e não uma sobrevida. Ficar Sim. vivendo a história de outra pessoa, ou ficar, né, sonhando com algo que ela não põe em prática, e a gente sabe o quanto isso faz mal em questão de saúde mental, saúde física, e até o que ela É, vai construir perante a representação dela como mãe para uma filha, por exemplo, né? a gente parou de acreditar que a gente cria, por mais que seja uma realidade, a gente parou de acreditar que a gente era capaz de criar, né? E a gente não falando de quem tem filhos ou não, né? Essa questão de gerar, a gente tem, né, a memória celular do útero é a geração. Então a mulher Sim, tem essa capacidade de criar. Criar tanto na geração de filhos quanto em negócios, em criação, artes e tudo. E, e a gente parou, eu acho que assim, veio tanta a questão do lado esquerdo do cérebro, assim, sabe? Ah, você tem que ser racional, racional, racional. E a gente deixou a intuição pro lado, né? E paramos de acreditar que a gente pode criar. E aí eu até li uma vez que antigamente as mulheres, né, eram consideradas deusas por ter essa questão da gestação, né? E aí, ao passar do tempo, eles foram descobrindo, né, a questão de como nasciam os bebês, que precisava tanto do homem quanto das mulheres. E os homens começaram a acreditar que existiam micro bebês dentro deles, que eles que eram capazes de colocar o bebê na barriga da mulher. Então, eles eram o máximo por isso. Então, tipo assim, é sempre buscando uma questão assim, quem pode mais, superioridade. e não é isso, não é quem pode mais, né? Não é quem pode mais. Até se a gente for estudar a fundo o feminismo mesmo, a gente encontra muitas coisas que fere também. Então, Sim, tudo é questão da gente ler, interpretar e raciocinar aquilo, sabe? Não é querer, ai, não quero mais ver homem de jeito nenhum, vou largar. Não é assim. Não é assim. Um precisa do outro, senão ninguém tava aqui, né? sim. E na verdade, a gente teve no início o conceito do mais radical, né? Mais marxista, aquelas coisas todas, né? Então, é aquela história de que muita coisa sendo bloqueada, né? Aí, para que ela seja liberta, é feito de uma maneira revolucionária. E aí depois você tem que, com a consciência, trazer o equilíbrio. Né? Eu acho que a gente agora vive um equilíbrio desses temas, né? Sim. E Eu acho que aí a gente tá buscando, né? Eu acho sim, que com a questão sim. da nova era chegando, eu acho que a gente está buscando, a gente está nesse caminho. A gente tá nesse caminho. E a questão maior do empreender e a gente não saber lidar é que a gente tem que ver que não é só o lado feminino, a gente tem que ver o lado masculino também. A gente tem que batalhar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que conquistar, a gente merece conquistar, né? A gente merece conquistar, a gente merece esse retorno. O servir e o dinheiro é uma troca. A gente tem que usar as duas habilidades, né? Toda mulher tem a sua porcentagem lá dos 20% do masculino e a gente tem que usar esses 20% ao nosso favor. Se a gente só deixar ele ferido ali e esquecido, a gente não consegue. Aí entra aquela questão que você falou: a finanças eu não vou cuidar, não, porque, né? Não Porque gosto. seria uma parte mais racional, seria a energia masculina, que a gente não está querendo colocar em prática. E se a gente não fizer a roda inteira organizacional, né, administração, da administração e tudo, a empresa não vai, a empresa não vai, né? E por isso que a gente vê muitas empresas masculinas, patriarcais também conquistando, conquistando, conquistando e depois perdendo, perdendo, perdendo. Por quê? Porque eles vão para frente, eles botam, eles fazem, eles oferecem, vendem e tal. Só que aí não tem aquele aconchego da energia feminina.
não tem aquele tete a tete do cliente, do atendimento, da personalização. Então, por isso que a gente tem que unir tudo. Uma coisa não vive sem a outra. E tudo é as duas energias, né? E é essa busca do autoconhecimento, né? Da autogestão. Importante de que cada um encontre o seu ponto de equilíbrio para fazer essa roda energética funcionar, né? É E, entender também, né, Paty? Entender o que tá te faltando, porque muitas vezes a gente tá ali naquele dia a dia, a gente não entende, né, o que tá nos faltando. A dor é tão grande que a gente não consegue enxergar, então é buscar ajuda, né? Buscar ajuda. falar mais, né? Ouvir mais, né? Se punir menos, né? Que eu sempre falo que às vezes a pessoa fica nessa de sofrer porque tem vergonha de dizer que está passando por aquela dificuldade, né? Ah, mas o que vão pensar de mim se eu disser que eu não consigo dar conta de tal coisa, ou que eu não tenho expertise disso? E acho que quanto menos você se autoflagelar, mais proveitoso vai ser, né? Mais É, próspero vai ser, porque aí você realmente cria esse ciclo de prosperidade, né? Quebra a questão de colocar uma empresa de repente tóxica, né? Tipo, você cria uma imagem que não é a real, ou você vende aquilo que não é a verdadeira energia que você gostaria de ter, né? isso E, gera e isso vai ficar sempre dificuldade. essa sofrência, né? Aí é aquela história de você vai viver guerrilhando e lutando todos os dias, né? Que É, é o que mais faz a coisa não funcionar, né? Que sim. faz É, porque essa. aí acaba o quê? A, a gente, como mulher, essa batalha é muito complicada. Então, se você está vivendo, você montou um negócio, você começa a buscar, a conseguir clientes que não está na sua energia, porque você não comunicou bem, o que acontece é vai ter muitas batalhas que não vai ser vencidas interiormente. E aí é aí a hora que chega uma lua minguante, que aí você fala assim, "Jesus, quero isso Quero chutar tudo pro alto. tá tudo pro alto, vamos mandar todo mundo para aquele lugarzinho bonito. É bem isso mesmo. Que aí fica tudo no extremo, né? Nas É, polaridades extremas, né? Ou sim. positiva demais ou negativa demais, né? Aquela coisa ou eufórica ou deprimente, né? Ou eu tô pulando do abismo ou eu vou voar, né? É, Então, não exatamente. tem essa coisa da construção, mas é um caminho Estratégica, né? sustentável mesmo, né? É lógico que tudo tem altos e baixos, né? A gente sofre com a economia, sofre com. E aí existem coisas que são controladas e coisas que não são controláveis. Mas você pode fazer com que os impactos sejam menores ou maiores, né? Então, o planejamento está muito ligado a isso, o quanto a gente faz o impacto ser maior ou menor, né? Se a gente pode conduzir para um impacto menor, a gente tem que fazer isso, né? E ter essa consciência é importante. E quando a gente fala da prosperidade, está muito vinculada com tudo, não é só o financeiro, né? Porque o prosperar de um negócio é também você fazer o seu redor ter um movimento econômico, né? Então, a sua empresa gera emprego para outras pessoas que vão conduzir dentro das casas delas uma prosperidade, né? É, não, O seu produto gera, né? O seu servir ou o seu produto gera prosperidade ou uma satisfação, uma vivência para aquela pessoa, para aquele cliente que vai transformar para uma outra família de repente, para uma outra pessoa. Então, estes movimentos todos são movimentos de prosperidade. As pessoas acham que a prosperidade é só a entrada do dinheiro, né? A entrada e a saída do dinheiro, né? Ou a deixada de saída do dinheiro.
E quando a gente fala em prosperidade, a palavra prosperidade está vinculada ao mecanismo todo, né? O Sim. quanto você consegue fazer de influência naquilo que você vive, o redor que você vive, e aí é uma coisa de uma questão coletiva, né? Então, quando a gente fala em dinheiro, as pessoas têm essa coisa, né, de, eu não gosto de dinheiro, ou se eu falar que eu gosto de dinheiro, vão achar que eu sou, né, eu sou o bicho-papão, eu sou isso ou aquilo, né? E, na verdade, o dinheiro é nada mais do que uma ferramenta, ponto, né? Sim. O restante, o prosperar, está muito relacionado ao que você faz de abundância, né? Então, o que você faz de suficiência para o seu negócio girar, o quanto de abundância você faz para poder transmitir para o seu redor, né? Então, você às vezes faz de uma campanha ou de uma ação social, então é o que você distribui de abundância daquilo que você construiu como um negócio próspero, né? Então você começa a retribuir para o coletivo aquilo que está sustentável dentro do que você criou. E começa a quebrar a questão da escassez, que é o que mais hoje a gente tem como bloqueio dos negócios, né? Principalmente os negócios femininos, né? Então, aquela história que quando a gente começou a conversar aqui na live, de que a pessoa fala, eu não vou contratar fulano porque eu vou dividir o meu lucro, né? É. É porque ela está pensando com escassez, né? Não está pensando para ser um negócio próspero. Ainda tá Então, pensando naquela questão, principalmente feminina, a questão de vai tomar o meu, né? é, Porque a gente foi assim, né? De geração em geração. Tipo, assim, você tem cuidado que fulano vai roubar seu namorado, vai roubar seu marido. Se você não cuidar do marido, ele vai encontrar na rua. Então a gente ainda tem esse medo de perder, né? Não vou dividir, senão vou perder. E sim, muitas isso no ensinar também, né? No ensinar, não vou ensinar porque senão eu vou perder o meu lugar ao sol. E não é assim, né? É igual amor. É igual amor. Ele não, você não divide. Ele cresce, né? Ele replica. Então, a gente tem que começar a pensar nisso também. Que é, eu assim, eu não sei, né? Se todo mundo assim, mas os homens que eu converso que lida assim com a questão empresarial, eles não têm essa dificuldade de investimento. Eles não têm essa dificuldade, né? correm Eu mais chamo, os riscos, né? o Murilo mesmo, ele é assim, tem que ir lá comprar isso, vai lá, compra, não vai te ajudar a melhorar? Então pronto. E a gente fica remoendo, será? Mas se eu comprar, como eu vou pagar? Aí fica naquela angústia. Naquela angústia. Enquanto a gente não parar e colocar e fazer, a gente não vai correr atrás para realmente fazer, né, compensar aquilo. Acontecer. Sim. Tem que se colocar em movimento para poder ter esse retorno. Acreditar, né? Acreditar. Acreditar. E outra, enquanto a gente não tem algo para se movimentar, né? Se a gente não tem os boletinhos para pagar, a gente assistiu Netflix, assistiu This É, Is Us, né? fica parado, Então, né? é, então é uma coisa puxando a outra. Uma coisa puxa a outra. Tá. A gente ainda precisa falar mais, né? Então, a gente precisa compartilhar os sentimentos, compartilhar as dificuldades, né? Aquilo que às vezes não acha que é e é, né? Para que a gente consiga quebrar essas correntes aí, né? Esses É, ciclos que limitam, né? sim. Eu acho que uma coisa que eu sinto muito, assim, né?
de uns anos para cá, é lógico que a tecnologia, assim, é maravilhosa, né? Nos traz muita possibilidade, assim. A gente nunca se conheceria a tecnologia. A tecnologia. Mas as amizades começaram a ficar muito efêmeras, né? Ficar muito aquela coisa. Somos só amigos só no Instagram, não tem mais aquela partilha, né? Aquela questão de um círculo de mulheres na cozinha mesmo, conversando e pedindo ajuda e desabafando mesmo, e a gente acaba engolindo as nossas amarguras sozinhas. A gente acaba engolindo as dificuldades de empreender sozinho. E isso, você acaba saindo do burnout da CLT para se enfiar num burnout na sua empresa, Sim, né? se não Você não vigiar, né? É, e tipo assim, eu não vou falar com fulano sobre meu negócio, porque senão ela vai roubar minhas ideias. Ai, porque, né? Ai, não, ela não pode saber que as minhas vendas não tá tão boa assim. Mas por que não? Ela pode te falar alguma coisa que vai te dar um insight, vai te dar uma ideia, vai melhorar a sua comunicação, vai melhorar suas vendas, vai te dar uma ideia para melhorar um produto. Então, por que não essa partilha, né? Porque é que agora eu ainda estou no processo de minha adaptação assim com a Amelie, trabalho e tudo, né? Então eu estou começando a conseguir me organizar para o meu Instagram agora. E a ideia que eu tenho lá é exatamente essa. Eu acho que ainda tem post lá falando ser humana, né? Tipo assim, vamos ser uma mana mesmo, vamos uma ajudar a outra. Vamos fazer esse network, vamos fazer acontecer, vamos apoiar o negócio da nossa irmã. É igual você falou, porque assim, se uma acontece, compra da outra, que gera renda para aquela, que compra da outra. Então, tipo assim, uma vai ajudando a outra e vai vir esse prosperar naquela comunidade. Isso é lindo, porque, tipo assim, se a gente for pensar em mega, assim, o quanto que a gente não pode movimentar uma economia de uma cidade, de um estado, né? Do país. Sim. Então, a gente se permitir mesmo essa questão. Não ficar amarrado naquilo e não ficar só naquela amizade de curtir Curtida. os. Aí É, curte, aí fala pra outra assim, olha, isso, viu? Blogueirinha agora. Não, seja real, torça real, né? é. As coisas deixarem de ser rasas, né? Sim. Os apoios Deixar, deixarem de ser deixar rasos, né? mergulhar fundo, né? Parar de medo. Quantas espécies de peixes, de vidas que você não vai encontrar mergulhando cada vez mais fundo? Que você não vai Sim. descobrir, que você não vai aprender. É, é... E aquilo, sempre tem algo para aprender. Por mais que a gente não seja. Eu e você empreendemos em áreas totalmente diferentes. Mas o quanto a gente não aprende uma com a outra, Sempre, não né? é? Toda vez que a gente para conversar, tem sempre Sempre, alguma coisa nova. sempre avisando. Então tem aquilo, tipo, ai, não tem nada a ver. Ou é do mesmo nicho, do mesmo ramo, então vai. No... Roubar minha Tem ideia. mercado para todo mundo, tem ideias, as ideias vão se modificando e melhorando. É incrível a capacidade que nós, como mulheres, conseguimos criar e fazer fusões, né? Então, tipo assim, se permitir, Tá aberto, né? está aberto. Está aberto Que para aí o o que pode universo conspira, tudo conspira a favor, né? Se você Mas tá. sabe uma coisa que eu vejo muitas mulheres também, Paty, tem medo de dar certo. Engraçado, né? Tipo assim, a gente E tem não, medo e de dar não, errado, dá medo de dar certo.
E depois não conseguir levar, né? É, Aquela e história. se der certo? Aí eu vou ter que contratar. E aí, como eu vou lidar? E É. aí, vou ter que. Aí a parte financeira vai ficar maior. Aí vai ter que ter contabilidade. Ah, não, tô com preguiça, não vou não. Aí desiste. Aí acho que tá muito ligado naquilo que você falou do infantil, né? Ainda tá com uma visão infantil da vida, né? Assim, é melhor eu colocar a culpa no outro, né? É melhor colocar a culpa no outro e se esquivar do que dá errado, né? Evitar a dor. Evitar a dor. E não adianta, a gente aprende com a dor. É com a dor que a gente aprende, né? A gente não aprende só no gostosinho. Na verdade, o gostosinho é uma parcela bem pequena da nossa vida, né? Se a gente for ver. É Sim. só, é só o meio da jornada, vamos dizer. Porque aí o meio da jornada tem um gostosinho, aí depois você começa outra jornada de novo, de batalha, de pedras no caminho, de buraco. E é isso. Tudo que acontece, todo tombo, é pra gente aprender. É o reerguer, né? O fazer de novo, de fazer diferente, o estar conectado de uma outra maneira, se posicionar de uma outra maneira, né? A evolução é com essa reflexão, autoanálise, né? Sempre É, a busca de ir e vir, né? Aquela história de tipo, vou para frente, dou uma olhadinha, vivo o meu presente, vou aprendendo e reaprendendo, né? Eu sempre gosto de usar essa palavra que a gente reaprende a aprender, né? é. E a gente tem Todos os que, dias a gente faz isso. a gente tem que analisar esse aprender, essas dores, sabe? Porque sem análise a gente não tem noção. Porque assim, às vezes a gente começa e aí é no caminhar que a gente vai se encontrando, certo? Agora, assim, se a gente tem medo de revisitar as dores, a gente não consegue chegar no sucesso. Até porque o sucesso ele é subjetivo. Sucesso para mim pode Sim. não ser para você. A gente acaba achando, né, o que a mídia nos passa, que sucesso é ter muito dinheiro, carro, é tomar café lá embaixo da Torre Eiffel. E assim, será? Será que sucesso é a mesma coisa para todo mundo? Porque para mim eu não tenho vontade de ter essa mansão enorme porque eu não vou dar conta de limpar. Eu não tenho vontade de ter esse carro. Então, tipo assim, isso não é sucesso pra mim, sabe? Sucesso é estar bem, dar um conforto para minhas filhas, dar, né, ter uma jornada mais leve, poder curtir e ter uma liberdade financeira que se eu não olhar as finanças, eu não vou conseguir dessa liberdade financeira. Então, eu preciso dessa dor de estar ali olhando o financeiro para Do depois incômodo, do encontro da vida na vida para depois ir conquistar esse sucesso que é para mim. Agora, se eu não paro para raciocinar o que é sucesso para mim, eu fico correndo atrás disso que me vendem, aí eu vou chegar lá e vou me frustrar de novo. E aí? por não se identificar, né? Por não Pô, ter o autoconhecimento, ah, por essa é não aquela estar história da crise e da autenticidade, né? Tipo, quem é você na realidade, né? é, e Hum. olha, não é pouca gente não, não é sabe quem é, não sabe o que quer. Eu quero dinheiro, né? Mas eu quero dinheiro. Ah, mas pra que você quer esse dinheiro? Ou quero ser Né? famoso, né? Tipo, o que é ser famoso para você? Você sabe as dores de ser famoso? Você sabe que você não vai poder mais ir ali na padaria? Sabe que você não vai poder ir no parque da cidade andar, né? É. Você quer ser famoso mesmo ou você só quer o status de famoso e você vai aguentar os trancos, as dores daquele final? É tudo uma questão de pensar, de autoconhecimento mesmo, de revisitar.
e ver se aquilo você está no caminho certo mesmo. Tem que estar em movimento, tem que estar em movimento, mas se revisitando sempre. Sim, Entender senão, que senão a nada roda é. não vai. É, aquela história também, né? Tudo é mutável, né? A Tudo é gente mutável. todos os dias estamos mudando. Então não existe essa coisa de, né, eu faço uma coisa hoje e acho que ela vai ser eterna até o meu último dia de vida, né? Sim, e se permitir, né? É ser mutável. Ser mutável, né? Não ficar pensando igual o adolescente lá. Ter a maturidade de saber que você pode mudar, né? Que não é uma questão de você estar sendo, como fala? Se Prolixo. contradizendo, sabe? Você não está se contradizendo em ser mutável. Você está ajustando o seu sucesso, o seu caminho para o sucesso. Porque Sim. quando a gente é adolescente tem muito aquela coisa, né? Ai, fulano gostava de tal estilo musical, agora tá gostando daquilo. E tipo assim, a Maria gente vai para as passou por outras. vergonha de mudar, né? A gente passou a ter vergonha de mudar e a gente precisa se permitir a mudar. Porque é ali que a gente vai entender se a gente gosta ou não. Se não gostou, tudo bem, larga. Essa aprender a ter essa resiliência eu acho que é uma dádiva até, viu? De uma porcentagem, assim, pouca da população, que eu acho que tem que ser expandido, a gente trabalhar o consciente coletivo, assim, para ter essa questão mesmo, sabe? De mudança e se não deu certo, tudo bem, tentar outra coisa, não gostei, não deu certo, vamos para a próxima. A gente vai. A estimativa do ser humano é a gente chegar a 80 anos agora, então tem tempo. Sair Tem tempo desgostar para de muita mudar, né? coisa. É, É, tem tempo para mudar, é isso mesmo. Eu acho que a gente falou bastante dos temas que a gente tinha pensado. Acho que tem essas reflexões todas para serem feitas, né? E discutidas, esses mudanças de hábitos, mudanças de crenças, né? Quebras de crenças. Eu sempre falo que um dos verbos que eu mais gosto é o verbo mudar. E na minha época de corporativo, as pessoas tinham trauma quando falava que tinha que mudar. Tinha gente que tinha trauma até para mudar de lugar. Eu achava muito engraçado isso. não, e ainda contava quem mudava muito, né? E ainda É, conta que. não, tinha gente que era muito apegado ao lugar, assim, sabe? Tipo, se você fizesse mudança de layout do andar, do departamento, a pessoa ficava dias com mau humor, não queria mudar, mas porque mudou e não sei o quê. Então, existe um apego, né? Acho que uma das É, coisas que as pessoas precisam efetivamente exterminar da vida é o apego, né? sim. Deixar a estagnação, né? Pedra parada cria livro, né? O apego com a cadeira, né? Nossa, É. não dá. Então, Aí que tá, né? Se a pessoa tá pegada à cadeira, imagina o resto da vida. fica aquela história, né? Então, a, acho que a gente é um ser em mudança contínua, né? Biologicamente a gente muda, psicicamente a gente muda, espiritualmente a gente muda, e a gente ainda tem tanta resistência por essa palavra mudança, né? A gente carrega tão negativo isso, sendo que os outros três pontos que eu falei antes acontecem organicamente, ou você não tem poder nenhum, às vezes, né? Biologicamente, você praticamente não tem poder em decidir, né? A não mudar biologicamente, por exemplo. Então, a gente podia ser mais leve se a gente também entendesse que o mudar é uma continuidade de progresso, de evolução, né? De sabedoria,
de construção coletiva, de que a gente entende que a gente está envolvido coletivamente e a gente está mudando coletivamente, né? Enquanto a gente ainda ficar muito nessa resistência, a gente fica aí no sofrer individual, né? Ou de carregar pedras e pedras. Nada que tenha muita resistência sofre menos, né? Se for pensar. Não sofre menos. Ah, muitas vezes vai sofrer mais. E é o que você falou, é do ser humano mudar biologicamente. Não tem por que a gente ter essa amarra no mental. Não tem porquê. Porque se a gente for pensar, o nosso cérebro, né? O nosso psíquico é um sistema de computador que a gente comanda. E quem tá bloqueando é a gente. Sim, é isso mesmo. E aí o prosperar tá nisso também, né? De dar outra live. Da outra live, é isso mesmo. Então, a gente quer agradecer. Eu vi um comentário da guardiã do meu mistério, é resgatar nossa essência feminina. Sempre fomos as que resolviam e algumas de nós mesmos nos tiraram essa centelha divina. Então, foi um comentário que ela colocou. Queremos agradecer quem participou ao vivo, quem esteve aqui, quem comentou, quem mandou coraçãozinho. Uma boa noite para quem pôde assistir. Para quem não pôde assistir também, uma ótima noite, que poderá ver depois gravado na hora que desejar e puder. Né? Agradecer você, Karen, que topou a minha doideira Imagina, de blá blá blá. eu ter lembrado de mim, de ter me dado essa porta aqui. É uma confiança extrema, né? Em trazer aqui para falar o meu pensar. É muita confiança, eu agradeço. Agradeço todo mundo também que esteve aqui com a gente. Stephanie, obrigada sempre pelo apoio. A Scarlett, todo mundo aí que eu vi que veio de você, né? E aí dos seus seguidores. Obrigada, gente, por estar aqui, de doar o tempo de vocês para escutar a gente. E espero que a gente tenha tocado aí no coraçãozinho de vocês e ter trago algo que trouxe uma mudança mesmo. E o que precisar, estamos aqui, né, Tati? É isso mesmo. Podem contar. Vamos ver se a gente traz novos assuntos aí esse mês ainda. E a gente vai publicando nas nossas redes sociais. Eu coloquei a rede social da Karen lá no Instagram. E aqui, quando eu gravar, eu coloco também lá na página dela. Então, quem não conseguir assistir aqui, segue ela, assiste depois para seguir ela lá no Instagram dela, tá bom? Muito obrigada, um ótimo fim de noite. Um beijo, viu, Karen? Obrigada. Beijo, Tati. Beijo, beijo. Beijo. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.